Eu sempre ouvi que o tempo é um ladrão, mas nunca tinha sentido isso de uma maneira tão profunda. No meu aniversário de 70 anos, quando os sinos da velha igreja tocaram as 12 badaladas, o que eu mais esperava se transformou rapidamente em uma crescente sensação de desamparo. Olhei em volta e vi a casa que construí com tanto amor e esforço, agora mergulhada em um silêncio ensurdecedor. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, uma vestígio dos meus esforços para fazer um pequeno almoço especial, mas afinal não havia a alegria que eu imaginava. A mesa estava posta como de costume, com pratos e talheres reluzentes, mas onde estavam os risos acolhedores que costumavam vibrar em cada canto desse lar? Levava os olhos sobre os poucos presentes que haviam sido cuidadosamente embrulhados, mas que só serviam para intensificar a solidão que agora sentia. Minha esposa, embora já não estivesse ao meu lado fisicamente, estava presente nas memórias que inundavam cada parede. Ela sempre soube como encher a casa de alegria e amor. Lembro-me das festas de aniversário em que os filhos corriam pela casa, seus risos como música para meus ouvidos, as brincadeiras e as piadas. Onde estavam aqueles dias bons? Eu tinha dedicado toda a minha vida a eles. Trabalhava em empregos difíceis, às vezes até 2 funções por dia, para garantir que eles tivessem uma vida confortável. Minhas noites, em claro, eram preenchidas pela preocupação com suas necessidades e desejos, enquanto deixava de lado os meus. Mas ao mirar a mesa agora vazia, a única coisa que eu sentia era a dor da ingratidão. Havia um tempo em que eu achava que esse amor incondicional seria sempre retribuído. Eu abri mãos de sonhos, de viagens, de momentos de descanso, e tudo isso com a certeza de que um dia veria meus filhos adultos, prontos para tomar conta de suas vidas, e que de alguma forma eu faria parte delas. Mas aqui estava eu, cercado apenas por ecos do passado, as lembranças de um amor que agora parecia escorregadio, distante. A verdade crua pesava em meu coração. Meus filhos haviam se tornado estranhos. Nada naqueles momentos silenciados parecia ter o mesmo brilho que antes. Na cozinha, o cheiro do bolo que eu mesmo havia preparado se dissipava, como minhas esperanças. Para cada mostra de amor e sacrifício, havia apenas o silêncio. Um pensamento escorria na minha mente. Onde foi que eu errei? Essa pergunta se repetia em um ciclo interminável. Eu tentei ser o melhor pai que pude, mas será que essa entrega não bastou? Será que eu deveria ter sido mais duro? Ou quem sabe menos disponível? A luta na minha mente era voraz, uma batalha com a qual eu não sabia lidar. Eu notava as expressões carregadas de frieza nos rostos dos meus filhos quando conseguiam aparecer. O desdém em suas palavras, a indiferença em seus olhares, como se eu fosse um peso, um fardo a ser carregado e não a base que os sustentou. Ao longo das semanas que se seguiram, o silêncio se tornou ainda mais ensurdecedor. As mensagens diminuíram, as ligações se tornaram esporádicas. Os momentos dramáticos que costumavam ser trocados agora eram substituídos por cumprimentos frios em dias especiais. Cada dia eu esperava que algo mudasse, que a chama daquela conexão amorosa voltasse a brilhar. Mas a esperança se transformava em um espinho a mais na alma. Lembro-me do aroma do jardim, as flores que plantei com tanto carinho para que minhas netas pudessem correr e brincar ao redor. O que eram risos infantis se tornara uma lembrança amarga. Em cada botão que florescia, havia uma sombra de saudade. Sentado na velha cadeira de balanço da sala, eu me perguntava se o amor que eu havia dedicado tinha realmente sido em vão. O mundo ao meu redor parecia ter seguido adiante, enquanto eu permanecia preso em um instante congelado de dor e desespero. No fundo da minha mente, havia um anseio silencioso de entender como tudo aquilo fora possível. Para onde foram os anos em que fui adorado, os momentos em que fui o esteio da minha família, e em meio a tudo isso, surgiu um pequeno lampejo de luz. Uma lembrança reconfortante de um dia em que um amigo me disse: Carlos,
Um dia você verá que a vida é feita de ciclos. Na vida, todos passam por tribulações, mas você sempre pode retomar o controle. Essas palavras ecoaram em minha mente e pela primeira vez em muito tempo, algo começou a germinar dentro de mim. Se a união que eu esperava não se concretizava, talvez fosse hora de buscar a própria paz. Nesse momento, decidi que não poderia continuar me deixando afundar nesse mar de ingratidão. Começaria a entender meus limites, não apenas em relação aos meus filhos, mas também em relação a mim mesmo. Precisava ser forte o suficiente para recuperar a dignidade e o respeito que sempre mereci, antes de tudo. Ao olhar para a mesa, percebi que não precisava dela para alimentar minha alma. Para recuperar a alegria, eu precisava encontrar um novo propósito. À medida que as luzes do dia se apagavam, uma chama de resiliência começou a arder em mim. A vida não era apenas sobre o que eu havia dado, mas também sobre o que eu ainda poderia conquistar. Essa jornada seria longa, cheia de dificuldades, mas era um caminho que eu precisava percorrer para redescobrir a minha própria voz. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, uma determinação profunda começou a brotar dentro de mim. A partir daquele momento, eu escolheria viver para mim mesmo e não para a ingratidão de quem não conseguia ver tudo o que eu fiz. Agora, o que eu desejava era uma segunda chance. Não apenas de reconstruir laços perdidos, mas de reconstruir a minha vida sob meus próprios termos. O eco do silêncio se transformaria em uma nova melodia, uma sinfonia de esperança e redescoberta. Se você já experimentou a dor da ingratidão ou a solidão que vem com o tempo, eu gostaria de ouvir sua história. Vamos juntos nessa jornada. Quando a decisão de viver por mim mesmo começou a brotar em meu coração, percebi que a transformação dentro de mim era mais do que uma mera mudança de perspectiva. Era um renascimento. Eu já não poderia continuar me apertando em uma camisa de força feita de lembranças amargas e expectativas não correspondidas. Lembrei-me claramente de quem eu era antes de me deixar consumir pela solidão. Um homem forte, um trabalhador duro, alguém que sempre acreditou no valor da família e nos laços de amor. Eu era Carlos, um pai dedicado que não media esforços para ver seus filhos crescerem e prosperarem. Ao olhar pela janela da minha sala, o pôr do sol tingia o céu de um laranja quente, tingindo aquele silêncio sepulcral em tons de melancolia. O jardim, outrora vibrante de risos e brincadeiras, agora era apenas um cenário de memórias congeladas no tempo, mas ao mesmo tempo parecia ser um espaço fértil para o nascimento de novos sonhos. Comecei a perceber que, assim como as flores que cresciam em meio às dificuldades da estação, eu também poderia ressurgir, mais forte e revitalizado. Naquelas horas em que a casa silenciava, deixava minha mente vagar por lembranças mais felizes. Recordei os dias longínquos quando meus filhos pequenos construíam castelos de areia e risadas ressoavam como uma sinfonia. A luz do dia trazia um calor reconfortante. Eu podia sentir o cheiro do mar e da brisa salina. Eu era o pai, o protetor, aquele que lutaria contra qualquer tempestade em nome deles. Contudo, à medida que cresciam, aquelas batalhas deixaram de ser para lhes oferecer um futuro melhor e se tornaram desafios para resgatar um afeto que antes era tão presente. Quando a vida começou a se disfarçar de uma paródia daquilo que eu sabia ser a verdadeira família, assumi uma postura diferente. Comecei a fazer a limpeza necessária nas minhas relações, começando por mim mesmo. A primeira autoanálise foi dura. Encarei os espelhos embaçados das minhas escolhas, revendo cada sacrifício e cada falha. As interações que eu tinha, ou melhor, que não tinha, com os meus filhos, estavam repletas de desilusão. O que antes era um fluxo caloroso de amor estava reduzido a uma simples troca de palavras formais. A cada dia, eu escrevia em um caderno o que passava pela minha mente. Eram palavras que clamavam por liberdade,
e compreensão. Estabeleci um compromisso silencioso comigo mesmo. Seria forte diante do desdém, da indiferença, do abandono. Não permitiriam que essa dor me debilitasse. Deitei as fundações de uma nova vida, onde seria livre do peso emocional. O primeiro passo: aprender a me valorizar. Minha jornada de autodescoberta começou a despejar a ansiedade que antes dominava meu pensamento. Uma manhã, enquanto cuidava do jardim, me deparei com a macieira que plantei quando meu filho mais velho tinha apenas 3 anos. Parecia um símbolo poderoso de meu desejo de cultivo, de crescimento. Olhei para aquela árvore e nutri um profundo respeito por sua resiliência. Assim como ela, eu poderia nutrir não só as flores do jardim, mas também o solo fértil do meu coração. Percebi que precisava de um plano, algo concreto. A vingança silenciosa que prometia não era um desejo de retribuição com rancor, mas sim uma maneira de criar espaço para novas alternativas. Por que não transformar minha vida em algo mais significativo? Como sonhei em fazer uma viagem pela Itália, conhecer as vinícolas em Toscana e respirar a essência das oliveiras na Sicília. Era esse o vetor que me levaria para longe desse ciclo vicioso. Quando meus filhos começavam a me dar as costas, notei que eu poderia me desvincular das expectativas que antes pesavam tanto sobre mim. Um dia, ao ler um livro sobre redescoberta pessoal, vi uma frase que ecoou profundamente em mim. Às vezes, é preciso perder-se para encontrar-se. Era hora de me perder em novas experiências, em novos ambientes e, quem sabe, construir novas relações. Em minha mente, cada passo já desejava ser registrado. As fotos que não tirei em família agora seriam substituídas por registros de alegria solo. Eu havia marcado uma viagem para um retiro espiritual com um grupo de homens que, como eu, superaram suas próprias batalhas. Cada homem presente tinha uma história de superação, e isso me fez perceber que havia muito mais esperanças a compartilhar do que angústias. Naquela nova perspectiva, meus pensamentos acerca dos meus filhos começaram a se modificar. Ao invés de guardar com pesar o peso da ingratidão, comecei a entender que cada caminho que eles escolheram também era resultado de suas próprias percepções e se transformavam em uma libertação para mim. Eu não podia controlar suas decisões, mas poderia me decidir como viver na minha nova realidade. Em uma noite estrelada, rodeado pelas memórias da infância que não se apagariam, fiz uma promessa silenciosa. A minha vida seria construída em novos termos, um alicerce forte que não desmoronaria com a ingratidão alheia. Os amigos sorriam, sabiam disso, e com vinho na mão e risadas ao fundo, faziam por mim o que os filhos não tinham conseguido: apoiar e abraçar. Cada riso era um ladrão de tristeza. Cada conversa, um curativo para as feridas. Oferecer-me uma nova chance se tornou um ato de amor próprio, o princípio de todas as transformações. E assim, encarei o dia seguinte com boa vontade. Eu não seria mais um homem que viveu pelas vidas dos outros, mas sim um homem que navegaria em suas próprias correntes, abrindo novos horizontes e permitindo que novos rostos me acolhessem. Um projeto nasceu dentro de mim, nas margens de minha intenção. Se na vida anterior me permitira ser um espectador nas transições, nessa nova fase eu seria o protagonista. A vingança silenciosa estaria em cada nova conquista, cada riso pleno, cada momento de alegria que eu encontrasse. A retribuição emocional seria na plenitude da minha nova vida, uma vida onde o eco da ingratidão se transformaria na melodia da autoestima. Aos poucos, com esse desejo ardente de viver por mim mesmo, voltei a encontrar felicidade nas pequenas coisas. O sabor do café na primeira iluminação do dia, o som das folhas se movendo na brisa fresca da manhã, a luz do sol que penetrava pelas janelas com um brilho acolhedor. Era um mundo pulsante ao meu redor. As arestas e os planos que eu precisava executar não eram mais um fardo. Tornaram-se oportunidades. E enquanto a vida seguia seu curso, estava decidido a compartilhar essa nova visão.
Assim como esse caderno que se tornara meu confidente, eu queria me abrir para aqueles que pudessem se identificar com minha dor, dando voz às tantas histórias que ficaram silenciadas. Uma ponte de conexão entre a dor e a superação. Do fundo da minha alma, eu esperava que aqueles que passassem por experiências semelhantes ao meu se juntassem a mim. Nessa jornada, não havia espaço para desprezo, apenas compaixão. Enquanto o sol se punha, um novo dia se aproximava, carregado de promessas e novas trajetórias. Agora queria avançar, não com a expectativa de ser aplaudido, mas com a força que vem da verdadeira compreensão de quem se é. E se você já viveu momentos de injustiça ou abandonos familiares, eu gostaria de ouvir sua história. Estamos juntos nessa jornada, rumo à redescoberta de nossas vozes. Quando a decisão de viver por mim mesmo começou a brotar em meu coração, percebi que a transformação dentro de mim era mais do que uma mera mudança de perspectiva. Era um renascimento. Eu já não poderia continuar me apertando em uma camisa de força feita de lembranças amargas e expectativas não correspondidas. Lembrei-me claramente de quem eu era antes de me deixar consumir pela solidão. Um homem forte, um trabalhador duro, alguém que sempre acreditou no valor da família e nos laços de amor. Eu era Carlos, um pai dedicado que não media esforços para ver seus filhos crescerem e prosperarem. Agora, enquanto seguia com a vida, algo me dizia que ainda havia um caminho a explorar. Uma história não completamente contada dentro de mim. Com o pôr do sol ainda projetando seu brilho laranja na sala, as memórias de vidas passadas começaram a emergir de forma quase incontrolável. As lembranças dos dias em que trabalhei duro na oficina, sempre com as mãos manchadas de graxa, enquanto sonhava com um futuro melhor para meus filhos. Alguma coisa me dizia que havia mais vida ali, talvez uma luz que se acendia lentamente em meio à penumbra. Vivi a vida sem me dar conta de como as minhas escolhas moldaram o presente que aguardava por mim. Eu era o provedor, mas em algum ponto, na correria para garantir o futuro deles, esqueci de viver o meu. E essa falta de atenção trouxe consigo um fardo pesado de ingratidão quando mais precisei de afeto e companhia. Esse fardo se intensificava enquanto a solidão se fazia mais grata para aqueles que pareciam ter esquecido de meu valor. Pensando nesses momentos, fui levado a refletir sobre a nossa tradição familiar. Nesses anos, as festas de Natal, as reuniões de final de ano, tudo era planejado com tanto carinho. Mas onde estavam as alegrias familiares? Onde estavam os momentos em que todos se reuniam rindo e celebrando? Era como se aquelas memórias estivessem enterradas sob a frieza dos dias comuns. De repente, percebi que esses laços que sempre procurei manter estavam se desfazendo como areia entre meus dedos. Antes de continuar, diga para nós de onde você está nos assistindo. A reflexão era pesada e profunda, e entrelaçada a ela, a dor de não ser visto. Cada gesto que eu tinha feito em prol da família, agora parecia se transformar em uma sombra silenciosa dentro da casa. E então, como um sopro de ar fresco, surgiu a ideia de uma pequena viagem que sempre sonhei em fazer com a minha esposa. Uma viagem para o sul, para a serra. As montanhas eram um símbolo de solidão e intimidade. Era ali onde eu podia ver além da dor. Uma viagem para resgatar o que um dia foi precioso. No entanto, o peso da decisão me fazia hesitar. O que aconteceria quando voltasse? Seriam meus filhos estranhos novamente? Ou seria capaz de reconstruir aquelas relações que foram tão valiosas? Tinha a esperança de que um reencontro pudesse trazer um sentido novo à nossa história. Mas, por outro lado, a incerteza da resposta era tão palpitante quanto o desejo de desprender-se de toda aquela dor. Acordei naquela manhã com o coração palpitando e uma sensação de inquietação. O sol tinha um brilho especial, como se estivesse acenando para mim, prometendo novos horizontes. Respirei fundo e caminhei até a cozinha, onde o cheiro do café fresco preenchia o ar.
Um lembrete simples e reconfortante de que havia vida. Com uma caneca quente em mãos, sentei-me àquela mesa que antes era cheia de risos, mas que agora se resumia a um lugar solitário. O olhar fixo na mesa me fez lembrar de momentos em que servia a refeição que confeccionara com tanto amor e a presença calorosa de meus filhos ao redor. Com isso, a tristeza se transformou em uma doce nostalgia, e foi quando decidi que precisava dar o próximo passo. Entrei em contato com alguns amigos para planejar aquela viagem, e o entusiasmo deles contagiou-me. Como aqueles ecos de música vinda da sala, esperanças renasceram em mim. A vida tinha que ser vivida. Meus netos, em sua inocência, jogariam um novo colorido em tudo. Enquanto organizava todos os detalhes, a ideia de levar um pedacinho de minha nova perspectiva junto a mim ressoava fortemente em mim. O dia da partida chegou. Caminhei lentamente na direção da porta, observando a casa que sempre foi meu abrigo. Minhas mãos acariciaram a madeira da porta, e cada canto dela parecia guardar um pedaço de mim. Um sentimento contraditório brotou ao cruzar a entrada. A saudade e a chance de renascimento. Era um ato simples e profundo que me forçava a olhar para a vida como um ciclo interminável. As montanhas surgiram à minha frente. Nelas, encontrei um reflexo do que eu desejava ser. Imponente, repleto de história e firme diante do tempo. As trilhas sinuosas me convidaram a me perder e eu me deixei levar. O aroma do pinho fresco e o vento da serra eram curativos, como uma meditação em movimento. A cada passo que dava, deixava para trás o peso da desilusão e, por fim, me encontrava entre o que não queria mais e o que desejava ser. Na volta, com a paisagem da serra gravada em minha mente e o coração mais leve, cometi a imprudência de sonhar. Sonhar que poderia haver mudança, até mesmo nos laços desgastados que um dia significaram tudo. O tempo fora uma constante que sempre me lembrou da fragilidade dos momentos e da necessidade de se reconectar. Mesmo assim, a autonomia que estava construindo começava a se tornar uma nova força dentro de mim. O lar ainda parecia silencioso, mas essa vez eu já não cobrava de mim mesmo a alegria dos outros. Ao invés disso, sentei-me na mesma cadeira de balanço, sentindo a presença do meu amigo me acompanhando. O arrependimento e a dor eram partes da narrativa, mas agora havia espaço para a aceitação. Escrevi uma carta. Uma carta na qual expunha minhas emoções, o desejo de reconexão e, importamente, o desejo de estabelecer limites. Eu não era mais um simples espectador. Era parte daquela história e tinha uma voz. E como todas as cartas que deixamos para se tornarem memórias, enviei-a. A resposta veio, mas não como eu esperava. As palavras eram frias, distantes, quase cortantes. A ingratidão era palpável, mas não acordei no dia seguinte com o peso da frustração. Em vez disso, uma luz começou a crescer dentro de mim. Era o entendimento de que eles eram livres para seguir seus caminhos. E eu também. Percebi naquele instante que o amor não se tratava das respostas que eu esperava receber, mas da liberdade que encontrava ao reescrever minha própria história. Essa liberdade era a verdadeira riqueza. Assim, enquanto a vida ao meu redor movia-se, eu também começava a me mexer em novos ritmos. No fundo do meu ser, um convite surgiu. Era hora de compartilhar essa nova perspectiva com aqueles que, como eu, carregavam a dor da ingratidão em seus corações. Essa jornada se transformava em um ato coletivo, um movimento que ganharia força juntos na resiliência. Pensei em como poderia conduzir isso, como poderia fazer outros homens perceberem que não estavam sozinhos. Assim, comecei a estruturar encontros como pequenas rodas de conversa. O primeiro foi Precursor, um pequeno grupo de homens, todos trazidos por histórias de vida que se entrelaçavam nas injustiças sofridas. Lembro-me das vozes envolventes, dos olhares de dor que logo se transformaram em um reconhecimento. Cada um, como um espelho, refletia fragmentos de mim mesmo, de quem havia sido antes do silenciamento. O
que não era falado perdia o peso nas trocas de experiências, criando um ambiente seguro para que esses homens pudessem finalmente encontrar a voz que sempre pertenceram a eles. Nos encontros, cada história compartilhada era uma renovação da esperança. Fui acolhido e, ao mesmo tempo, acolhi. E em cada relato, percebíamos que as feridas, embora profundas, não eram definitivas. O que havia cometido injustiça, sem dúvida, também poderia buscar um renascimento, a partir de seus próprios termos. Nessa nova empreitada, o eco do silêncio que um dia me oprimia tornou-se uma sinfonia de vozes entrelaçadas. Descobri que havia força em nossa vulnerabilidade. Combatíamos a ingratidão da vida, não mais pela amargura, mas com a luz que brotava da solidariedade e da amizade. E assim, meus dias passaram a ter um novo tamanho, novas nuances. A vida não era mais sobre o que eu tinha perdido, mas sobre o que ainda poderia conquistar. Não apenas para mim, mas para todos que decidissem se unir a mim nessa jornada. E assim, a história continuava a desenrolar-se. Um argumento que ainda aguardava o próximo ato, como um homem que não admitia mais ser tratado como um fardo, mas sim como um solicitante do amor que merecia. Percebi que ainda havia muito a explorar em mim mesmo, e essa redescoberta não previa fim. Se você já experimentou a dor da ingratidão ou a solidão que vem com o tempo, eu gostaria de ouvir sua história. Vamos juntos nessa jornada. O eco do silêncio se transformaria em uma nova melodia, uma sinfonia de esperança e redescoberta. Carlos se sentou na velha cadeira de balanço, observando a luz suave do crepúsculo se espalhar pelo ambiente familiar. O aroma do café ainda estava presente, misturado ao cheiro do jardim, que, na primavera, florescia deslumbrante em uma explosão de cores. Entretanto, naquela aparência vibrante existia um peso que ensombrava meu coração. As memórias eram como ecos de uma melodia que havia se silenciado com o tempo. O que poderia ter sido uma festa, um retorno de carinho, se transformou em um lamento mudo. Lembrei-me da última vez em que vi meus filhos juntos em casa. Eles apareceram para um jantar e, mesmo ali, a distância parecia palpável. Os olhares desviados, as conversas truncadas, o modo como o silêncio se estabelecia como uma muralha entre nós. Eu esperava que, ao colocar a comida na mesa e ao abrir meu coração, aquela vivacidade do passado pudesse se manifestar mais uma vez. Mas tudo o que recebi foi uma frieza gelada que me fez sentir como um intruso no meu próprio lar. Mas já não era uma novidade. Com o tempo, o ninho se tornara um lugar de solidão. As ligações que já foram frequentes apenas se tornaram ecos distantes. Cada mensagem recebida parecia ser protocolar, não mais impregnada da preocupação ou do amor que antes preenchia nossas trocas. Era como se, à medida que eles cresciam, a conexão que um dia nos uniu fosse perdendo sua essência. E a verdade me golpeava silenciosamente. A ignorância, a ingratidão e o abandono eram as moedas de troca pelas quais eu havia investido toda uma vida. O que eu havia feito para merecer isso? Cada escolha que fiz, cada dia que perdi trabalhando e sacrificando meus interesses para oferecer um futuro melhor aos meus filhos, agora me parecia uma ironia amarga. Eu sempre esperei que esse amor se revertesse em bondade na velhice, mas encontrei apenas a desilusão me encarando de volta, refletindo um amor que se dissolveu na indiferença. Os dias seguintes foram marcados por essa reflexão implacável. Me sentei à mesa uma vez mais, os pratos reluzentes, o aroma sedutor do bolo de chocolate que tentara reproduzir na tentativa de atrair a atenção e os sorrisos, mas não vieram. As lembranças e os sonhos se misturaram em um mar de frustrações e as lágrimas começaram a escorregar silenciosamente. Era doloroso perceber que os risos a que me dedicara soavam agora como ecos de um passado distante. Cada gargalhada minha criança preenchia a casa. Agora, tudo o que escutava era o lamento evidente do silêncio que me cercava.
E foi assim que, numa noite, envolto pelo calor da lamparina, eu tomei a decisão mais difícil que já havia enfrentado. A primeira passagem para fora da prisão que me tornara um prisioneiro em minha própria casa. Eu sabia que precisaria estabelecer novos limites, um novo propósito a ser seguido, mas algo dentro de mim hesitava. Como um homem que se documentava, sentado à mesa, escrevi em meu caderno, cada linha revelando os fardos que eu carregava. Foram semanas de angústia e dor. Sentia cada batida do meu coração como um lembrete do abandono. Os domingos passavam em um soporífero esticar do tempo. Resignado, almoçado e então sentado na varanda, ouvia o canto dos pássaros, mas não era mais marchar de vida. Era música triste que se mostrava como um baluarte contra minha solidão. Aquele clima desconfortável e melancólico, copilado ao calor tradicional de primavera, fez meu estômago revirar ao escutar o toque do telefone. Uma chamada inesperada, e ao atender, ouvi a voz fria e desinteressada da minha filha. "Oi, pai, sou eu. Estamos planejando um encontro em família e gostaríamos que você viesse. Vai ser especial", ela disse. Mas o que soou como um convite também trouxe consigo um tom sutil que me incomodou. Aquilo precisava de uma resposta. A dúvida do que estava por vir pululava, onde antes existia um firme propósito de ter uma nova vida. Relutei em ir. Que valor isso teria? Mas o desejo de ver meus netos, ainda que por minutos, pesava mais do que a raiva que eu havia acumulado. Eu queria reverter a maré de amargura, quem sabe ser visto novamente. Assim, no dia agendado, vestindo a melhor camisa que encontrei, dirigi em direção ao parque onde tudo estava sendo preparado. Os sorrisos, os abraços e risos foram trocados logo ao chegar. Mas ao mesmo tempo que a atmosfera parecia leve, a distância entre mim e meus filhos era como um oceano no meio das mesas brancas cobertas de toalhas claras. O tempo pareceu parar. Com a mente girando em 1000 direções, percebi que aqui me deixava levar pela esperança, a crença de que ainda havia a possibilidade de resgatar aquilo que fora perdido. Quando a partida estava para começar, vi meus netos brinando ao redor de mim. Ouvindo suas risadas, eu sentia uma fraqueza se transformar em força. Mas então, a situação se desdobrava sob a sombra de uma traição emocional. Uma conversa silenciosa com um amigo fez o calor de minha expectativa esfriar. "Parece que nossas vidas são apenas promessas vazias, Carlos", ele disse sem rodeios. Mas o que realmente me povoou foi o olhar do meu filho quando vi que ele me ignorava em favor de uma conversa com um amigo. Um instante distante, uma traição silenciosa que espinhou meu coração. Como ousavam ser tão desprezíveis? Como podiam simplesmente cerrar os olhos para o que eu havia feito por eles? Assim que a festa chegou ao final, eles se dispersaram como folhas secas levadas pelo vento. Fiquei ali, com a mesa ainda cheia do que não havia sido tocado, a alegria desvanecida. O peso da traição se fez apreensível, uma sombra pesada e aterradora que me trouxe um choque emocional. A indignação correu pelas veias e a dor se transformou em um grito silencioso na minha mente. Quando voltei para casa, a tristeza tomou conta de mim como uma tempestade ensurdecedora. A luz da lamparina piscou, quase como um aviso para que não me deixasse cair naquela escuridão. O que era tudo isso? A traição, a ingratidão, as promessas não cumpridas. Tudo se alinharam num remoinho de lamentos em meu ser. O que mais poderia fazer para me mostrar digno do amor que um dia ofereci? O silêncio pesado da casa refletia o som ensurdecedor de meu desespero. A verdade, porém, emergiu quando olhei nos olhos da velhice que se aproximava. Em meio a todas essas lembranças, me vi aprendendo uma lição dura e necessária. A noite se tornou um campo de batalha e, ao amanhecer, uma voz dentro de mim clamou: "É o que eu aceito? Uma vida inteira de sacrifício sendo ignorada?" Uma raiva crescente me invadiu,
uma centelha que prometia não se apagar. Era a hora da mudança. Como o homem que sou, decidi que não deixaria que isso se tornasse uma parte indesejada da minha história. Eu era mais do que isso, mais do que a dor que havia acumulado. O que precisava fazer era deixar que a raiva se transformasse em uma motivação. Eu precisava retomar o comando da minha vida, e isso exigiria ações firmes e destemidas. Voltaria a ser Carlos, o homem que honrou sua história e se orgulhava daquele que sempre foi. Foi então que um novo alvorecer despontou. Não era mais sobre o que meus filhos faziam ou deixavam de fazer, mas sobre como eu poderia me reerguer. Uma ideia tomou forma em minha mente. Por que não planejar uma nova vida? Focar em mim mesmo? E assim, nas comunidades que havia deixado de lado, planejaria um novo futuro. Cuidados que eu havia negligenciado, amizades que poderiam ser resgatadas, novos laços que poderiam ser tecidos. Eu tinha um novo capítulo a ser escrito e estava preparado para preenchê-lo da melhor maneira possível. Ao iniciar essa jornada, preparei-me para buscar um novo destino. Fui preencher a piscina de lembranças com experiências vibrantes, não apenas em busca de aceitação, mas também com a esperança de que, numa dessas novas caminhadas, eu pudesse descobrir meu valor novamente. O eco do silêncio logo se transformaria em uma nova sinfonia, uma melodia que só eu poderia compor. Assim, com cada novo passo, eu sabia que não estava sozinho. Outros estavam por aí, homens como eu, que carregavam suas próprias dores. Juntos resgataríamos não só a nossa voz, mas o amor que acreditamos que havíamos perdido. O que se seguiu foram dias de refazer, de reconstruir as relações que eram verdadeiramente valiosas. E nesse caminho, decidi que compartilharia tudo o que eu havia aprendido. Como esses encontros poderiam se transformar em um movimento de resiliência. Porque aquela dor, ao invés de um fardo, se tornaria um ponto de partida. E nesse sentido, se você já viveu algo semelhante, quero ouvir sua voz, suas experiências. Vamos juntos nessa jornada, porque ainda existem histórias não contadas a serem reveladas. Enquanto o sol se punha, lançando sombras longas e melancólicas pela sala, eu me sentava à mesa, com um novo propósito começando a florescer em meu coração. A angústia que antes me dominava, agora se transformava em uma chama de determinação. Era a hora de mudar o rumo da minha história. E para isso, precisava entender o valor que eu realmente tinha. A dor da traição ainda pulsava em meu peito, mas agora eu a encarava como uma oportunidade de reconstruir não apenas minha vida, mas também de balançar as estruturas que pareciam tão contemplativas ao meu redor. Ao invés de me deixar levar por um ressentimento corrosivo, eu resolvi agir. Aquela sensação de ser um mero espectador em minha própria existência precisava ter fim. Comecei a planejar minha jornada, traçando caminhos que cortavam os corredores da dor. O primeiro passo que tomei foi buscar informações sobre os investimentos que fiz ao longo dos anos. Era irônico pensar em como eu dediquei minha vida a construir um futuro para aqueles que não reconheciam meu esforço. Mas essa ironia me serviu como combustível. Para qualquer história que precisa ser contada, é preciso um balanço de conta. E as contas que eu estava prestes a fazer eram muito mais do que meros números. Lembrava-me de certa vez, sentado na antiga poltrona de couro que sempre fora meu oásis, como me esforçara para acumular um patrimônio que ambos, meus filhos e eu, considerássemos respeitável. O trabalho árduo que muitos não compreendiam agora se tornava a chave para que eu pudesse reivindicar a minha dignidade. Fui a cada canto da casa, respirando as lembranças que, por tanto tempo, me prenderam. O perfume do café fresco, o barulho da água a correr, o vento atravessando as folhas do jardim. Eram ecos constantes de uma vida que eu não queria apenas recuperar, mas redirecionar. Uma noite, enquanto revisava antigos documentos, me deparei com um conhecido termo jurídico: cláusula de doação. Naquele momento, uma ideia começou a tomar forma.
E se eu finalmente definisse como eu queria que meu legado fosse administrado? Para os meus filhos, que tantos sacrifícios custaram, talvez o fato de eu não ser apenas um pai distante, mas um homem de medidas firmes, pudesse mudar as regras do jogo. Decidi que não deixaria meu patrimônio nas mãos daqueles que, de forma tão voluntariosa, haviam se distanciado. Por que não dividir o que tanto custou a conquistar de uma forma que fizesse sentido para mim? Aquela herança poderia ser utilizada como um meio de experiência, um ensinamento que buscaria orientá-los para a vida, mas sem ser um suporte para a indiferença que experimentara. Aqueles foram tempos de reflexão intensa. Deixei pessoas próximas de lado, não por mágoa, mas pela necessidade de me encontrar, de priorizar minha voz antes que ela se apagasse por completo. A luz que acendia meu caminho vinha da vontade de criar uma estrutura que refletisse quem eu realmente era e o que desejava para o futuro. A maneira como eu iria repartir meu patrimônio precisaria ser pensada com cautela. Nas semanas que se seguiram, comecei a encontrar um advogado que me ajudaria a traçar meu novo plano. A conversa fluiu com naturalidade, como se eu estivesse finalmente conversando com um velho amigo, alguém que entendia a complexidade emocional por trás de cada escolha. Ele me mostrou não apenas como proteger meu legado, mas me deu também a chance de me reconectar com o que restava da minha família. A ideia de um testamento que incluísse a criação de um fundo que garantisse a educação e o desenvolvimento dos meus netos começou a ganhar força. Seria uma maneira de investir no futuro deles, ao mesmo tempo em que deixava claro que essa oportunidade estava emancipada do relacionamento doloroso que eu mantinha com seus pais. O que eu queria era simplesmente que eles percebessem que o amor não deve ser negligenciado. Ao mesmo tempo, eu era determinado a torná-los conscientes das dificuldades que cada decisão traz. Eu precisava que eles compreendessem que o que cultivo em meu coração não era o rancor, mas uma lenta transformação que finalmente se revelava em esperança e em um novo começo. Queria que meus filhos aprendessem com suas próprias experiências e compreendessem que eu não era uma fonte inamovível de recursos, mas um homem que também tinha seu valor. As emoções eram fortes, as dúvidas apareciam em pequenas flechadas, mas eu continuava firme. A cada dia, mais motivação surgia. O céu na primavera parecia um sinal de que eu estava a caminho de algo maior. E quando finalmente sentei à mesa da assinatura com o advogado, uma paz quente envolveu a sala, enquanto eu imaginava cada passo que os meus netos poderiam dar. Porém, como toda história repleta de reviravoltas, o destino ainda guardava algumas surpresas. Durante as semanas seguintes, eu passei a notar mudanças no comportamento dos meus filhos. Lembro até que, certa vez, avistei meu filho próximo ao centro da cidade. Ele parecia mais confuso, buscando respostas que eu já havia encontrado, mas a raiva que habitava em mim estava sumindo. Encontrei minha empatia despertando novamente, como se um velho amigo estivesse batendo à porta. E foi nesse momento que a ideia de um encontro se formou em minha mente. Por que não desvendar os sentimentos antes de seguir adiante? Numa tarde iluminada, com o sabor do sol em nosso rosto, convidei-os para um café. Tive esperança de que essa conversa irrompesse a barreira que nos afastava. Seria a oportunidade de compartilhar minhas decisões e, mais importante, o que eu genuinamente esperava deles. Eles poderiam não perceber de imediato, mas meu foco agora era retomar a sala que fora tirada de mim, ocupar a posição que merecia nas suas vidas. Concluindo, não é apenas a revisão de um testamento ou a configuração de um fundo que traz paz. É a possibilidade de ter um diálogo aberto, um espaço onde as frustrações, as dores e as esperanças se entrelaçam. A partir daquele momento, senti que estava permitindo a todos nós a chance de um recomeço. A vida é feita de ciclos, e este era o meu. Estava determinado a sair do ciclo de abandono e indignidade, e a partir do meu esforço,
Cada um que amava seria convidado a participar dessa nova etapa. Porque ao final, o que mais se quer é ser ouvido e desejado. E a minha história ainda estava longe de terminar. A verdade, porém, emergiu quando olhei nos olhos da velhice que se aproximava. Em meio a todas essas lembranças, me vi aprendendo uma lição dura e necessária. A noite se tornou um campo de batalha, e ao amanhecer, uma voz dentro de mim clamou: é o que eu aceito? Uma vida inteira de sacrifício sendo ignorada? Uma raiva crescente me invadiu, uma centelha que prometia não se apagar. Era a hora da mudança. Senti que havia uma força dentro de mim aguardando para ser liberada, e assim resolvi transformar meu descontentamento em algo produtivo. Em vez de continuar preso nas teias da amargura, eu começaria a moldar a nova narrativa da minha vida. Era chegada a hora de eu me reerguer, de ocupar novamente meu espaço no mundo, começando por pequenos atos que, no fundo, eram imensos. Decidi me inscrever em um curso local de jardinagem, algo que sempre me fascinou, mas que havia deixado de lado. Olhando para o meu jardim, aquele mesmo que outrora vibrava de vida, percebi que a natureza era uma bela metáfora para o que eu precisava: cuidado, paciência e renovação. Em cada planta que eu colocava na terra, via uma nova chance de brotar, não só para as flores que iriam crescer, mas para mim mesmo. A sensação da terra fria e úmida sob os meus dedos trazia memórias de tempos mais felizes. Enquanto arava o solo e cuidava das mudas, sentia as tensões se dissolvendo e a raiva se transformando em um propósito genuíno. Comecei a cultivar não apenas plantas, mas também uma nova perspectiva de vida, uma que não dependesse da aprovação dos outros. A energia do trabalho com as minhas mãos me fez lembrar de como, na essência, ainda era eu que estava no controle do meu destino. Com o tempo, eu passei a socializar com os vizinhos, a entender suas histórias e desafios. Cada conversa se tornava uma troca profunda, em que eu, agora sem mágoa, compartilhava experiências enquanto escutava as lutas dos outros. O café encorpado e aromático que tomávamos na varanda se tornava um ritual que aquecia não apenas o corpo, mas também a alma. Em meio a risos e confidências, percebi que a vida ainda tinha muito a oferecer, e que eu não era, de forma alguma, um solitário em um mundo indiferente. Uma manhã ensolarada, enquanto arrumava meu espaço, fui surpreendido por um telefonema de meu filho. Na sombra do que havia ocorrido, ainda nutria um receio do que poderia surgir dali, mas atendi. Sua voz hesitou por um momento, como se ponderasse as palavras antes de proferi-las. Ele me convidou para um evento de caridade que estava organizando. Um aquecimento imediato surgiu no meu peito. A raiva e a mágoa daqueles momentos anteriores foram substituídas por uma ardente curiosidade. Seria ele sincero? Estava disposto a reconstruir nossa relação? O convite era, em partes, uma semente de esperança. No entanto, ainda precisava manter os pés no chão. Lancei uma nova pergunta a mim mesmo: por que eu deveria aceitar isto? Para agradá-lo? Não. Eu decidi que iria a esse evento não apenas para ele, mas para mim. A certeza de que cada gesto meu agora partiria de uma escolha consciente me invadia com uma confiança renovada. Na noite do evento, ao ver as mesas cuidadosamente decoradas e o brilho nas faces das pessoas, fui inundado por um suave abraço nostálgico. Havia amor no ambiente, mas ao mesmo tempo, uma fraqueza permanecia. Enquanto o lugar pulsava com risos e sorrisos felizes, percebi que minha dor ainda existia. Mas agora eu a encarava de braços abertos. Aquela dor não me definiria mais. Ao invés disso, meu foco era algo mais poderoso: a resiliência. Presenciei a interação dos convidados e em um canto avistei meu filho em meio à sua socialização. Ele parecia tão à vontade, mas a pergunta que pairava em meu coração era: o que se escondia atrás daquela imagem de descontração? Agradeci internamente por ter tido a coragem de vir, por não ter deixado que o medo e a desconfiança guiassem meus passos. Aquela noite se tornaria um marco.
Não porque teria a certeza de que tudo se resolveria, mas porque havia dito sim para mim mesmo, para a possibilidade de um novo começo. Sabia que naquele espaço a história ainda não havia acabado, e eu estava cada vez mais determinado a transformar essa narrativa. Ao final dela, enquanto as vozes ao meu redor ainda se desdobravam, um sorriso apareceu naturalmente em meus lábios. Era um sinal de esperança, um prenúncio de que o caminho que percorria não era mais sobre o abandono, mas sobre o recomeço. Meus filhos, assim como eu, estavam ainda aprendendo. E esse aprendizado, por mais doloroso que fosse, poderia nos unir mais uma vez. Agora era a hora de abrir a porta para o diálogo. O que eu queria realmente era compartilhar essa nova perspectiva de vida. E quem sabe assim, redescobrir o amor que parecia tão distante. Se você já passou por momentos difíceis em sua vida e se identificou com essa luta, quero ouvir sua história. Juntos, podemos buscar a luz, mesmo quando ela parece distante. Enquanto a noite se fazia e o brilho das estrelas surgia timidamente no céu, eu me sentava novamente naquela velha cadeira de balanço, quase como se a casa quisesse me abraçar de volta. O silêncio me envolvia, mas não era mais um silêncio opressivo. Era acolhedor e cheio de promessas. Refletia sobre os últimos acontecimentos e percebi que, mesmo diante de toda a dor e da injustiça que tinha vivido, algo dentro de mim se acendia como um fogo que estava prestes a se transformar em labaredas. Aquela conversa com meu filho, embora impregnada de incertezas, despertou em mim uma vontade de reconstruir não apenas os laços familiares, mas também a forma como eu via a mim mesmo. Aprendi que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Não se tratava mais de ser visto ou validado pelos outros, mas de encontrar o valor que sempre esteve em mim. Quando olhei para o jardim, agora tingido de novas cores sob a luz da lua, vi que cada flor que brotava ali era um reflexo do que estava crescendo dentro de mim. Em cada folha que caía, entendia que era um ciclo que se renovava. E assim como as estações mudam, eu também estava pronto para a minha transformação. Decidi que não seria mais uma vítima da ingratidão. Ao invés disso, eu tomaria as rédeas da situação com inteligência. Minha vida havia sido moldada por tantas escolhas que fiz em prol dos outros, que chegou o momento de priorizar o que era melhor para mim. Os dias de me sentir pequeno, um mero espectador da própria história, estavam contados. Eu passei a estruturar um plano que não se baseava na raiva, mas na ação. Um sistema que envolvia não apenas reflexões e sentimentos, mas também decisões concretas. O testamento que havia redigido, em um sentido, seria o meu manifesto. Uma ferramenta não de vingança, mas de justiça. Eu queria que meus filhos entendessem que o amor e a generosidade que eu sempre lhes ofereci não eram incondicionais. O legado que deixaria, agora, seria uma oportunidade de aprendizado, uma chance para que eles compreendessem o valor do esforço e da gratidão. Naquela jornada, também passei a me conectar com outros homens que carregavam fardos semelhantes. Era surpreendente perceber que não estava sozinho nessa estrada de dor e superação. Em cada encontro, eu ouvia histórias que ecoavam minha própria luta. E ao compartilhar minha experiência, percebi como essas interações se tornavam um combustível poderoso para a transformação pessoal. Enquanto conversávamos, o peso que antes parecia insuportável se tornava mais leve. Aprendemos a rir juntos, a chorar, a ser vulneráveis. Encontrei força na fragilidade que antes via como fraqueza. Encontrei um novo propósito em ajudar outros a se levantarem, assim como eu estava fazendo. A raiz da dor, que durante anos me prendeu, se tornava adubo para um novo florescer. No fundo, descobri que a verdadeira vingança é a libertação da dor e da indignação. É empoderar-se para entrar em uma nova fase da vida, pronto para encarar o que vier com dignidade e resiliência. O que eu realmente precisava já estava dentro de mim.
a capacidade de reerguer meu espírito, recuperar minha voz e, acima de tudo, aceitar que não estou subordinado a sentimentos de ingratidão. Eu não tinha mais medo do amanhã. Pelo contrário, a expectativa de um novo dia iluminava meu caminho. Aos homens que encontram-se como eu, muitas vezes no silêncio da ingratidão e do abandono, vocês têm poder. A chave para a libertação não está em buscar a aprovação dos outros, mas em buscar a si mesmos. Permitam-se sentir a dor após a traição, mas não deixem que ela defina suas vidas. A mudança é possível e a história ainda não se concluiu. Continuamos a escrever nosso próprio caminho, sem ressentimentos, apenas com a força que encontramos na renovação. Estejam abertos à transformação. O amanhã já não me dá medo. Ele traz esperança para um novo começo, e com cada passo adiante, sigo convicto de que ainda existem capítulos a serem vividos, e eles são meus para contar.